Oi, eu sou a Arual Ortiz, mais conhecida como Escrivando o Caos ou a pessoa que escreveu Dorro e Fantasma na Praia. E hoje eu tô aqui para falar para vocês a minha TBR, ou seja, os livros que eu quero ler em 2024 e como está a minha lista. Eu não sei como funciona com vocês, mas dificilmente eu organizo minhas leituras. Dificilmente eu faço uma lista de livros que eu quero ler, a não ser que eu esteja estudando alguma coisa específica, um movimento literário específico, um autor específico, e aí eu faço uma organização, uma ordem para análise, tornar a minha análise mais eficiente, a minha leitura mais eficiente, né? Quando a gente está analisando a progressão, a evolução de um autor ou a mudança de um movimento literário desse autor, esse autor estava no regionalismo, aí ele passa para outro movimento literário, a gente lê em ordem, tem uma estratégia para leitura. Mas leitura recreativa eu nunca organizo, para ser bem sincera. Eu vou bem a Deus dará. Muitas vezes eu acabo de comprar um livro, leio ele mesmo com 30 livros na estante esperando para ler. Eu geralmente busco ler somente quando eu tô naquela vibe daquele livro. Então é muito difícil numa leitura recreativa eu me obrigar a ler algo que eu não, sei lá, que eu assim, sei lá, não tô na vibe, entendeu? Então é somente quando eu estou fazendo alguma análise ou estudando algum autor ou algum movimento literário. Não tem uma ordem aqui. Então eu quero que vocês saibam que aqui eu vou falar os livros que eu gostaria muito de ler em 2024, que eu tô muito ansiosa pra ler e que eu tô esperando pra ler às vezes muito tempo, mas eu não sei se eu vou seguir isso. Então no final do ano nós vamos fazer outro vídeo pra ver se eu li realmente os livros que eu disse que eu ia ler. Vou adiantar pra vocês que nessa lista tem 8 livros. E eu geralmente trabalho com a meta de 48 livros por ano, que daria uma leitura de 4 livros por ano. Só que esse ano é ano que eu vou trabalhar em 2 livros diferentes. Eu estou escrevendo 2 livros diferentes. Então, eu não pretendo ler muito. A minha meta de leitura para esse ano não vai ser muito alta. Vai ser simples. 24 livros, pelo menos 2 livros recreativos por ano. Então, eu não vou me pressionar muito para ler muito. Então, tem a meta de ler 24 livros por ano, mas nessa lista aqui de livros que eu quero ler esse ano temos apenas 8, ou seja, eu tô deixando um grande espaço para as vontades que eu tiver durante esse ano, o que acontece muito. Muitas vezes eu leio um livro que eu acabei de comprar, é muito comum, se eu tô com vontade de ler aquele livro, eu vou ler aquele livro, e eu não vou colocar outros livros na frente, nem vou ler livros que eu não tô gostando. O meu relacionamento com a leitura é extremamente livre, eu não me forço a nada, eu não gosto de me forçar a nada, eu só leio aquilo que eu realmente quero. E eu acho isso melhor, porque às vezes você cria bloqueios quando você se pressiona muito, ou você demora muito pra ler um livro que você não quer ler, mas você tem que ler aquele livro, tipo, já que eu comecei, eu tenho que ir até o final. A quantidade de livros que eu leio até a metade pra depois abandonar é gigantesca, é um grande percentual. Eu chego na metade e se eu não gostei, não tem santo que me obrigue a continuar lendo esse livro. Então vamos lá para os livros que eu quero ler em 2024. Vou começar com uma leitura que eu tô enrolando muito para ler, que é Uma Pequena Vida. Eu tenho esse livro em 2 versões diferentes, que é essa aqui em português e essa paperback em inglês. E por que eu tô enrolando muito para ler esse livro? Sabe quando você tem um pressentimento de que você vai gostar muito daquele livro, que você tem certeza que aquele livro é exatamente a sua medida, é exatamente tudo que você quer ler? É o que eu sinto com esse livro. E eu admito que fiquei meio traumatizada de ler livros que são exatamente a minha medida, porque eles me dão uma ressaca literária de um tamanho inexplicável, sabe? Toda vez que eu leio um livro que é exatamente a minha medida, eu fico sem saco nenhum pros outros livros, eu fico sem conseguir ler nada, sem gostar de nada, sem me envolver com nada, querendo que todos os livros tenham o mesmo sarrafo, assim, o sarrafo lá no alto. Então, eu às vezes fico meio impactada, então eu fico meio temerosa, mas eu quero muito ler esse livro. Eu tenho a sensação de que é exatamente o meu tipo de leitura. Ele tá aqui justamente por isso em 2 versões, porque eu quero ler ele no português e também quero acompanhar no inglês pra ver como é que funciona. Esse é o primeiro item da minha lista de quero ler em 2024 e tá aí no topo justamente porque é uma coisa que eu quero muito ler. Outro livro que tá na minha lista é Paraíso do Sul, da Sassia Xavier, que é uma autora nacional, tá? Ela já lançou outros livros e eu vi bastante ele sendo divulgado pela Divulga Nacional, tá? Que eu sigo o trabalho dela, acompanho muitas dicas e eu gostei muito dessa temática.
Eu acho que eu gosto de temática de vampiro, eu não tenho certeza, mas é um livro de romance de vampiro, e eu acho que eu gosto da temática de vampiro. Eu não tô muito certa, mas vocês vão ver, tem mais 3 livros com temática de vampiro na minha lista, então talvez eu goste. Eu comprei esse livro lá na Bienal do Rio de Janeiro, eu estava atrás desse livro há um bom tempo, eu estava esgotado na Amazon, aproveitei a oportunidade, comprei outros livros dessa editora também, que não estão na minha lista, mas esse está, e eu quero ler esse livro. Ele conta a história de Laura, tudo bem que o meu nome é Arual, mas conta a história de Laura, que tá morando numa cidade que se chama Paraíso do Sul. Ela tem um colega chamado Lucas, que ele é muito misterioso e atraente, é um colega de faculdade, assim, então é uma coisa assim, meio romance, sombrio, que envolve vampiros. A gente sabe que eu gosto dessa temática mais sombria, mas não sou muito chegada num romance, porém, de verdade, eu estou curiosa para ler esse livro, e é por isso que ele está aqui na minha lista. Já que a gente tá na temática vampiro, vamos permanecer na temática vampiro, e vamos falar sobre o livro do Alan Júnior, que é Marcado, tá? Ele foi publicado pela editora Flive, e eu também trouxe ele lá da Bienal do Rio. E ele é um livro sobre vampiros, nossa, a gente já sabe disso, mas conta a história de Jake, tá? Que aparentemente tem uma vida normal, cheio de amigos e tal, mas que ele tem uns sonhos meio intrigantes. Ele acaba se envolvendo aí com um colega, sabe? Atraente e misterioso. É um livro que também tem essa coisa do romance, do vampiresco, e eu estou interessada em ler e descobrir mais sobre essa história. Outro livro com temática vampiresca, esse aqui é pesado, é O Império do Vampiro. Eu tô muito interessada em ler esse livro, porque eu adoro um calhamaço. Quem me conhece sabe que eu sou realmente viciada num livro grande, é onde eu evoluo melhor na leitura, porque quando eu tô lendo um livro pequeno, eu leio poucas páginas com a sensação de que ele vai acabar muito rápido, e aí quando eu tô lendo um livro grande, eu leio muito mais, demoro muito mais porque o livro é grande, mas eu leio uma quantidade muito maior. Então eu sou muito chegada num calhamaço. Eu tô realmente com medo de me envolver com calhamaços esse ano, porque eu, como falei pra vocês, eu tô num processo de escrita de 2 livros diferentes. Isso demanda muito de mim, demanda muito da minha atenção, demanda muito da minha dedicação, demanda muito das minhas horas livres no dia, tá? Então eu tô um pouco com receio de me envolver com uma leitura grande e não ter tempo de evoluir nessa leitura grande. E deixar essa leitura pela metade, aí você perde o time, você perde o feeling, você perde a surpresa. Então eu tô bem receosa de me conectar com esse tipo de livro. Então é uma coisa a se pensar. Mas eu quero muito ler esse livro. Todo mundo que leu esse livro fala super bem desse livro. Eu não peguei nenhum spoiler, eu quase não faço ideia do que se trata, mas eu tenho o feeling, a sensação de que esse livro é muito bom e que eu vou gostar muito e que eu vou me surpreender, não de um jeito convencional, tá? Não me surpreendendo pelas coisas que eu sei que vão me surpreender, pelas coisas que eu gosto de me surpreender, sabe? Mas eu sinto que vai me surpreender de uma maneira positiva e diferente. Esse livro me atrai muito fisicamente, ele é lindo e também tem temática de vampiro. E ainda permanecendo nessa vibe obscura e vampiresca, nós temos Predestinados, da Amanda Orlando. Eu comprei esse livro ano passado e eu tenho certeza de que esse livro é meu tipo de livro, tá? A Amanda é uma escritora brasileira, esse livro aqui é brasileiro. Ele tem uma temática gótica, ele tem uma escrita gótica, que é uma coisa que eu sinto muita falta, sabe? Muita gente publicando coisas góticas aí não transmite uma escrita derramada, poética, sensível, entendeu? Então a gente tem que ler sobre assassinatos, mortes, mas sem a graça, sabe? Sem a poesia do gótico mesmo. Então, esse livro aqui, eu não tenho certeza se ele é sobre vampiros, porque eu não vejo essa palavra, mas tem uma coisa de imortalidade, sim, tem uma coisa de figuras sobrenaturais, obscuras, né? Então, eu gosto muito dessa ideia, a capa evoca muito essa ideia. Então, esse é um livro que com certeza tá na minha lista para ser lido em 2024. Ele é assim um calhamaço também, não tanto quanto o Império do Vampiro, mas ele tem aí o seu valor. E agora voltando pro mundo normal, mas ainda assim obscuro e sombrio, Dias Perdidos de Lúcio Cardoso. Dizem as línguas por aí, que eu nem sei se são línguas com referência acadêmica ou não, eu não sei se isso é um estudo científico ou não, que esse livro é tipo uma autobiografia do Lúcio Cardoso, o que eu acho difícil, mas não impossível, eu tenho que ler para saber e tenho que estudar para saber, então eu não posso dizer coisas que eu não sei, visto que ele já publicou os diários íntimos dele, que são várias edições, então eu não sei por que ele faria uma autobiografia, se nós já temos bastante acesso, né, ao interior dele, mas eu não sei, não vou julgar, não vou dizer, porque eu não tenho estudos nessa área ainda, terei,
logo, tá? Logo terei estudos sobre isso, mas no momento não tem. Então eu preciso conhecer essa obra, eu preciso me aprofundar mais no Lúcio Cardoso. Sinto desesperadamente saudade desse homem, literaturas desse homem que é magnífica. Ele é o meu autor favorito da vida. Entre todos os autores do mundo, esse aqui é o maior na minha vida. Então eu quero muito ler esse livro. Eu acho que ele vai ser muito importante pra mim e é por isso que ele tá aqui nessa lista. E agora o próximo item da lista de quero ler em 2024 é o Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Souza Vilata, que é uma escritora argentina contemporânea, bastante atual, assim, ela traz temáticas bem relevantes. Então, eu queria muito ler esse livro. Eu sou filha de pai argentino, meu pai é argentino, então eu tenho castelhano portenho como minha língua paterna, né? Então eu tenho ali a língua materna, que é o português, mas eu brinco que a minha língua paterna é o castelhano. E ano passado eu tentei muito ler livros argentinos ou meramente em espanhol. É bem difícil achar. Às vezes você acha edições muito forrecas por um valor absurdo, principalmente na Amazon. Você tem que pagar tipo R$300 por uma edição ridícula, sabe? Super simples, super básica. Às vezes menos do que básica e é um valor muito alto. Eu tinha me interessado por esse título que eu gostaria muito de ler ele originalmente em espanhol. Principalmente que a gente tá falando de uma escritora argentina. Então tem muitos títulos argentinos sendo lançados no Brasil em português que eu não tenho acesso a eles em espanhol, isso é uma coisa que me incomoda. Mas eu acho que eu vou acabar fazendo essa leitura em português mesmo. Eu ganhei esse livro aqui da Nath, de Natal, ela me deu, eu amo muito a Nath, ela me deu esse livro de Natal e realmente não tinha como comprar ele em espanhol. Em espanhol, essa mesma versão, acho que inclusive com essa mesma capa, tá? Sei lá, é muito, muito caro, acho que é R$179. Então não tem como você pagar R$179 numa edição dessa. Acho que em edição nenhuma, pra ser sincera, é o que tá acontecendo. Eu não tô conseguindo ler livros em espanhol. E quem quiser deixar indicações de como eu compro livros argentinos por um preço acessível, ou livros em espanhol por preço acessível, que eu não consigo na Amazon, por um preço muito bom, deixa aqui embaixo. E por último, o último item dessa lista é uma releitura. Hoje de manhã eu acordei com uma epifania, assim, uma necessidade absurda de reler Dora Doralina, da Raquel de Queiroz, que é o meu segundo livro favorito na vida, porque Raquel de Queiroz é uma das minhas escritoras favoritas. Falta apenas 2 livros pra eu ter lido a obra completa dela. Então é uma coisa assim, eu gosto bastante. Todos os livros são maravilhosos. Todos os livros que a Raquel de Queiroz escreve são maravilhosos. Não tem ressalvas pra fazer, tipo, tudo é super gostoso de ler. É super maravilhoso de ler. E esse aqui se tornou meu livro favorito. E eu quero reler ele esse ano. Eu li esse livro no momento em que eu tava precisando muito de colo, muito de carinho. Então pareceu que a Raquel de Queiroz me pegou no colo, me abraçou e tomou conta de mim e me deu um motivo pra viver com a Dora Doralina, que é uma mulher do interior. A mãe dela tinha fazendas bem no interior, bem longe da cidade. E aí ela resolve, por alguns problemas familiares ali, impensáveis, gente, impensáveis, ela resolve se afiliar a um circo e viajar o país todo com esse circo. Então, assim, vocês imaginam que é uma história fantástica, maravilhosa. Raquel de Queiroz tem essa característica de trazer a liberdade feminina, emancipação feminina, personagens que são mulheres e que fazem tudo sem limitação e que conquistam esse mundo, fazem suas coisas sem limitação. A mente delas não é limitada, tudo bem que vai trazer ali aquelas críticas da sociedade, uma sociedade que talvez não entenda, talvez não permita, que talvez não deixe, mas dentro dessas personagens, o espírito dessas personagens reflete uma liberdade muito grande, uma liberdade de pensamento muito grande. Então é maravilhoso ler Raquel de Queiroz. Qualquer livro de Raquel de Queiroz é super recomendado. Pelo amor de Deus, leiam Raquel de Queiroz, porque é fantástico, é maravilhoso, é atual, é assim, impactante mesmo. E eu tô com muita vontade de reler esse livro. Essa foi a lista de livros que quero ler em 2024. E aí eu pergunto a vocês, como tá a lista de vocês? Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram de algum livro, se vocês já leram algum livro que eu falei aqui, ou se algum livro que eu falei aqui instigou vocês e deu vontade de ler, falou, não, vou adicionar isso aqui também na minha lista. E eu digo mais, aproveitem a oportunidade para adicionar Dorro na lista de quero ler de vocês, inclusive lá no Scoob pode colocar, vou deixar o link aqui embaixo. Seria muito legal se vocês pudessem dar a oportunidade de Dorro entrar na vida de vocês nesse ano de 2024. Deixem um espacinho na lista de quero ler de vocês para esse livro que eu tenho tanto carinho, que eu tenho tanto orgulho e que tá tão bonito, gente. Olha a edição, olha essa edição, tá impecável. Agradeço a vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final e estão aí sempre torcendo por mim, comentando, se inscrevendo, compartilhando. Eu sempre vejo todo o apoio de vocês, sempre respondo todos os comentários. Até a próxima, tchau!